Boa noite, gente. Estamos aqui com Rose Santos, ela que é administradora, empreendedora, possui 5 lojas de Subway, ainda mexe com transporte, advogada e mãe. Rose, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente como é que foi essa sua jornada, essa sua história de vida. Boa noite, João. A minha história começa com uma história bem simples. Eu vim de uma família simples, de uma família de 6 irmãos, meus pais ainda estão vivos, meus pais são servidores públicos federal. E sempre, na minha família sempre teve essa abertura para o empreendedorismo. Desde criança, minha mãe, nós convivíamos e sempre havia um sonho de ter um negócio próprio. Nós só não pensávamos em franquia. E com o tempo isso foi passando e acaba que esquece um pouco, porque cada um vai seguindo o seu rumo na história. Eu tenho irmãos que são servidores públicos também e eu sempre fiquei na iniciativa privada. Mas como a vida não me proporcionou mexer com esporte, que era o que eu fazia quando era adolescente, eu fui fazer economia. E quando eu estava com 1 ano para me formar em economia, eu resolvi mudar o curso para direito. E aí comecei tudo de novo, fui fazer direito, fiz a prova da OAB e comecei a advogar. E nessa minha formatura veio o Pedro, que é o meu filho mais velho, mas isso não atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, você acaba criando forças para continuar. E nesse inteirinho de advogar, eu sempre pensei, eu queria montar uma loja e sonhava, um dia eu vou ter uma loja no shopping, mas eu imaginava que seria assim, uma loja de confecções, nada que seria no ramo alimentício e muito menos no ramo de fast food, que é mais complicado ainda, né? E depois de 18 anos mais ou menos, eu me casei, depois a gente já vinha alimentando essa ideia que meu marido também, ele além de ser servidor público, ele também sonhava em ter um negócio próprio. E nós começamos a ver franquias, nós pensamos em outras franquias que não a Subway. E dentro da advocacia me surgiu essa oportunidade de trabalhar com a Subway. Foi do nada, porque como eu advogo para empresas grandes, num shopping havia uma Subway que tinha sido relocada em outro local e tinha um espaço para ela. E daí, eu conversando com meu esposo, ele falou assim, por que a gente não compra essa Subway no shopping e a gente começa por aí? E para mim foi até uma surpresa, porque eu já estava nessa ideia de locar para uma outra pessoa. E aí nós conversamos com o franqueador abriu esse espaço e aí daí nós iniciamos. Eu sou a sócia administradora de todas elas. Na verdade, quem faz a parte mesmo de empreender, de cuidar e gerir as empresas sou eu. Eu fico à frente diretamente, né, todos os dias. Então, assim, há uma dificuldade porque eu ainda não larguei a área jurídica, então você tem que se dividir entre área jurídica, entre ser empresário, ainda tem o escolar que veio bem antes disso também, que foi uma outra oportunidade que surgiu. E todo esse ramo que você falou, de ser esposa, de ser mulher, de ser mãe, né, e de criar todo um clima para isso. Então, assim, a minha história veio de uma história bem simples e a minha vida continua muito simples, independente disso, mas muito cheia de tarefa para fazer. Eu queria perguntar para você o que significa ser empreendedora e se você se considera uma empreendedora ou não. Isso está no sangue, eu acredito, sabe, João? Você empreender é você tentar, é você descobrir, né? Você ter um sonho de uma coisa, materializar esse sonho e administrar esse sonho. Então você pode empreender em diversas categorias, né? Eu acredito que eu sou uma empreendedora nata. Isso é desde criança, eu já vinha com isso. Que fosse no ramo de esteticismo capilar, ou que seja do ramo de confecções, ou de alimentação, sempre surgem novas ideias. Então, assim, o que seria o empreender nesse sentido? No meu caso, foi mexer com a franquia de fast food, né? E apostar no sonho, ter ideias novas, porque a franquia ela te traz uma facilidade que eles pensam para você o que você tem que fazer, só que a gestão é sua. Então, assim, muitas franquias elas também não dão certo, porque depende da sua gestão, da sua visão do negócio, do seu sonho, de você fazer ela acontecer.
Né? Não é simplesmente eu pego uma franquia e aí eu vou só simplesmente fazer o que o franqueador determina. Não, porque tem as normas que você tem que seguir. Só que você vai com o seu coração, o que eu vou fazer de diferente para que aquilo dê certo. Né? Então empreender isso, e no Brasil é muito mais difícil você empreender, porque agora é a palavra da moda, todo mundo é um empreendedor, só que a maioria dos empreendedores, eles não sobrevivem nenhum ano. Né? Então assim, você tem que sonhar, apostar, tentar e gerir aquele sonho que você está fazendo e você construir em cima do seu sonho. Isso é o empreendedorismo. Então, você falou que empreender está no sangue. E eu queria saber se desde pequena você já teve alguma experiência vendendo algo, mexendo com algum tipo de negócio seu pequenininho, como é que foi? Sim. Bom, a gente pensa em empreender, você pensa em lucros, rendimentos, né? Nunca assim, eu vou empreender em algo para não ter lucro nenhum ou um sonho de crescimento financeiro. Isso vem de alguma necessidade de um crescimento financeiro, né? Então, quando eu era adolescente ainda, com 14, 15 anos, tipo assim, eu jogava vôlei nessa época, então o meu sonho era seguir como atleta. Só que em função de desejo de família, não sai de Brasília, você não pode ir para fora, você tem que ficar na cidade e tal. Então aí eu comecei a dizer assim, eu preciso sair dessa mesada, né, que é uma mesada curta mensalmente, uma família com 6 irmãos, uma família simples, então você não tem muita saída para muita coisa. Então o que eu comecei a fazer? Eu fazia o 2º grau e eu dava aula de matemática para meninos do 2º grau mesmo. Então assim, eu era muito destacada no colégio. Então eu dava aula e eu falava assim, eu vou montar uma escola. Eu vou montar uma escolinha onde eu dou aula e várias pessoas dão aula. Foi esse o seu primeiro esse sonho? foi o ponto de partida. Aí a minha irmã que trabalhava no banco, minha irmã mais velha, ela também estudava. Ela falava assim, a gente podia vender roupas. Então ela arrumava roupas e a gente vendia para as amigas, vendia para os vizinhos, vendia para todo mundo. A gente começava por isso. E isso ficaram vários anos, a gente sempre vendia. Então, roupa, você estava estudando e vendendo roupa e dando aula. E dando aula. E assim, e aí a gente conseguiu ver que a gente conseguia dinheiro disso tudo. Então a gente achava muito legal. Foi onde a gente começou a sonhar. A gente podia montar uma loja no shopping. Então eu e a minha irmã, a gente chegava depois de 18, 19 anos, a gente começava a ir para Goiânia, para Minas, a gente comprava roupas lá em algumas boutiques, trazia, revendia aqui para as amigas, deixava no salão de amigas, então a gente tinha assim, esse sonho, vamos montar uma loja de confecções, né? Vamos vender roupas. Só que aí eu me casei, ela também se casou, e aí ela seguiu o rumo dela de servidora pública, que ela é do Ministério Público, e eu fiquei na iniciativa privada, foi o que eu falei para você no início. Né? E aí parei de vender, parei de tudo, e a minha mãe sempre alimentava isso também. Eu gostaria de montar um negócio. E ela pensava assim, ela que tinha a ideia que o ramo alimentício é um ramo que dá uma lucratividade maior. Por quê? Eu me lembro que ela sempre falava, pode ser que no momento de crise as pessoas deixam o consumismo, você começa a cortar. Hoje eu não vou ao shopping, não vou ao cinema, eu não vou comprar uma roupa, eu não vou comprar um sapato, mas se alimentar você vai, não tem pra onde correr. Você não pode parar de comer, né? Você não pode parar de comer. Então ela sempre pensava nisso. Minha mãe era uma pessoa que, talvez pela quantidade de filhos, então fazia assim, muitos bolos, muitos biscoitos, final de semana, né, que era pra ficar pra semana toda. Então assim, ela pensava, eu poderia fazer bolo e vender bolos confeitados. Ela sempre pensou muito nisso, tanto que hoje a minha mãe, ela faz esse serviço de doces e bolos, e ela faz as festas, inclusive. E acabou que eu trouxe ela para uma Subway e ela comprou uma Subway também. Ela hoje é uma franqueada também, né? Só que ela começou vendendo alimentos, então isso incentivava a gente, e depois o meu esposo também. E ele imaginava que seria não em outro ramo que não fosse o ramo alimentício. Então isso aí veio de pequenininha, foi uma ideia que foi sendo maturada aos poucos e sem uma visão primeiro do que realmente seria. Né? Poderia ser hoje uma escola, poderia ser uma grande loja aí também de confecções, mas aí a gente caiu aí no ramo alimentício.
Agora, você falou da sua família, de estar aqui, de não poder ir para fora da cidade para querer jogar. Você acha que ser mulher em algum momento pesou desde o seu sonho de ser atleta até hoje em dia? E se isso ainda pesa para você? João, no início sim, pesava, porque como mulher era aquela ideia, você não pode sair de Brasília para jogar fora ou para treinar, ou morar fora para treinar, porque você é uma mulher, você tem que ficar na casa da sua mãe, na casa do seu pai, eu não posso soltar uma mulher pela cidade. Então assim, teve essa dificuldade. Depois, quando eu entrei para a rede da Subway, como advogada, na área criminal eu tive muita dificuldade, porque todo mundo que estuda direito sabe que você namora o criminal e você acaba casando com o civil, se você não tiver um histórico na família de criminalistas, porque a gente tem esse preconceito. Uma mulher criminalista, ela não é uma boa advogada, esse é o que as pessoas falam. Agora, um homem criminalista, ele é ótimo, mesmo que ele não tenha muito conhecimento na área, né? Então, assim, quando eu iniciei minha carreira jurídica, eu sonhava em ser uma criminalista. Na verdade, eu sonhava em ser uma juíza criminalista. E eu cheguei a estudar, cheguei a passar a primeira fase da magistratura, mas aí eu não segui isso. E eu não segui no ramo criminal, eu segui no ramo civil, na vara de família, que foi onde eu gostei muito de fazer. Mas como empresária, eu não vi essa dificuldade, muito pelo contrário. No ramo empresarial, eu fui muito bem recebida, muito pelo contrário, eu tenho elogios de franqueados, homens, assim, nossa, ela consegue gerir a empresa e toca com toda a majestade que ela pode, e eles até admiram. Como você consegue alcançar números que vários franqueados estão há muito tempo e não conseguem alcançar esses números? Então, talvez ser mulher não foi a sua maior dificuldade, correto? Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade até hoje para conseguir empreender. João, o empreender, os teus sonhos, em tentar realizar, esse também não tem muita dificuldade. A maior dificuldade que você tem é capital e local, de onde você vai montar o seu negócio. O capital, você não tem incentivo muito do governo, embora tenha várias aberturas como por exemplo um fundo que a gente chama de FCO ou BNDES, mas só que você encontra muita burocracia até conseguir isso. E às vezes você frustra o seu sonho porque é tão burocrático e aí as pessoas não conseguem chegar até a aquisição de um crédito bancário para realizar aquele sonho. E o local do seu negócio também é uma outra dificuldade, mas essa daí é questão de pesquisa, né? Mas a grande barreira que a gente tem, se você não tiver um capital para você investir, se você sonha em abrir um negócio e ter um capital, levantar um capital de iniciativa do governo, você encontra algumas dificuldades. Essa foi a sua maior dificuldade? Abrir o capital, conseguir capital para... Eu digo assim, a minha nem foi. Então, Isso assim, mas eu gosto assim, de um modo você acha que a geral. maior dificuldade no mercado hoje? É o capital. As pessoas ficam muito preocupadas como eu vou investir, porque existe uma diferença entre você ter lucro e a sua rentabilidade, né? Isso são coisas diferentes. E o que você vai investir, que é um outro ponto também, que você precisa do retorno do seu investimento. Ou você tem um capital, você investe, com o tempo você tem esse capital de volta, ou você pega um capital de empréstimos, né? Um capital bancário, vamos dizer assim, e você vai gerir essa sua empresa e ela vai se pagar ou não. Se ela não se pagar, você está enfadado ao fracasso, né? E se ela se pagar e você conseguir administrar sem retirada da empresa, você vai administrar a rentabilidade dela e a lucratividade que ela está te dando. Aí é onde você vai entrar com a sua administração, para tentar gerir tudo isso. No meu caso, eu não tive dificuldade no capital porque a gente tinha um capital para começar a investir nisso. Quando você começou, desde o comecinho lá, vendendo roupa e dando aula, foi dali que você começou a juntar esse seu capital? Não. E pior que não. Pior que o meu capital foi no decorrer da vida jurídica e de um esforço junto com o meu esposo. Se hoje você tivesse uma dica para dar pro pessoal, como começar o negócio, o que você
Laria, por exemplo, eu tenho uma ideia muito boa, genial, mas eu tô sem capital no momento. Você tem que sonhar e procurar pessoas que sonham junto com você, João. Sócios, no caso, sócios. Alguém que queira investir no meu negócio, talvez? Talvez alguém que queira investir no seu negócio. Se você puder fazer o seu negócio com o seu capital sozinho, é muito melhor do que uma sociedade. Eu penso assim, né? Sociedade que eu digo assim, sócio de pobre, porque a sociedade é um casamento. Ou ela dá certo ou ela não dá. Né? Então assim, é complicado você ter sócio, mas se você tiver uma pessoa disposta a investir e você depois desse retorno para essa pessoa, seria mais fácil. Mas o principal é você sonhar com os pés no chão e ver as probabilidades daquele negócio, você ter uma pesquisa de mercado, do que pode dar certo, do que não pode. Como por exemplo, você quer montar uma loja, vamos dizer assim, um restaurante. O que você precisa? De um ponto. Você primeiro precisa ter na sua cabeça o que você vai fazer. Né? Você vai precisar de uma equipe, de um local. Daquele local você vai precisar de uma equipe. Qual seria a sua equipe? Depende do ramo que você vai escolher. Você precisa dos profissionais adequados para aquilo. Você precisa pensar como você vai divulgar aquilo. Se, por exemplo, se não é uma franquia que já tem um renome, que já tem um marketing, você precisa fazer o seu marketing porque você precisa que as pessoas conheçam o seu restaurante ou o seu produto, que seja. Aí desse ponto de onde você está, para aquela comunidade que está ali, é interessante para ela, ou você vai fazer uma coisa esdrúxula para uma comunidade que não vai adquirir o seu produto, ou vice-versa. Então você tem que estar de acordo com a comunidade local, você precisa de um estacionamento, dependendo do local você precisa de uma equipe ali fora para ajudar no seu estacionamento. Porque você pode montar um local maravilhoso, numa cidade maravilhosa, com toda aquela comunidade que vai consumir o seu produto. Agora, se você não tem um estacionamento adequado ali, não tem garagem, não tem nada, aquelas pessoas não vão acessar no seu restaurante ou no seu local de negócio e você também está enfadado ao fracasso, porque as pessoas não virão a pé para o local, muito provavelmente não, para onde você está montando o seu negócio. Então, Rosa, eu queria saber como é que é essa questão de gestão de pessoas, como você faz para lidar com esse tanto de funcionários em 5 lojas e turno, às vezes a Subway trabalha 24 horas, né? A maioria deve ser 24 horas, não sei. Como é que você faz e como isso reflete aqui dentro da sua casa, na questão de ser mãe e conseguir cuidar de tanta gente? João, uma das partes mais difíceis na gestão é o de pessoal. Talvez em função do salário, que a gente segue um salário comercial. Então você às vezes não tem pessoas qualificadas. Mas o Brasil todo sofre com isso, porque você não consegue uma qualificação. A Subway oferece um treinamento e eu já tenho gerentes que estão comigo desde o início e que elas também treinam essas pessoas quando a gente faz alguma seleção. O processo seletivo a gente coloca para treinar na própria loja, geralmente com pessoas que têm mais experiência. Mas essa é uma parte muito complicada. Eu já tive facilidade nessa parte, porque eu te falei, eu sempre trabalhei em iniciativa privada. Eu trabalhei numa multinacional durante alguns anos, que era justamente como gerente administrativo e eu trabalhava juntamente com o RH da empresa. Então, eu trouxe essa experiência hoje como empresária. E aí eu precisei de voltar à minha memória da forma como a gente recrutava, da forma como administrava essas pessoas, né? Então assim, para mim eu tive essa facilidade, mas hoje a gente se depara com uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem uma mão de obra qualificada. Assim, eu tenho lojas que são 24 horas, tenho lojas que funcionam só 8 horas, tenho loja que funciona 12 horas. Então assim, para administrar tudo isso e administrar e estar em casa é difícil, porque às vezes a gente pensa, um empresário, agora ele está com uma vida muito tranquila. Nem sempre é assim, porque você acaba levando seus feriados, sábado, domingo, férias, você se compromete, porque eu sempre estou muito presente nas lojas. Então assim, falta algum funcionário, você vai buscar um funcionário de uma loja para outra. Eu mesmo estou sempre muito presente, porque eu verifico a validade dos produtos que estão sendo comercializados.
eu verifico a temperatura junto com elas, eu acabo que passo um treinamento junto com elas, até para a gente fazer um padrão dentro das lojas, um padrão de atendimento, um padrão de limpeza e organização da própria loja. E administrar isso com a casa ainda é mais difícil, porque o filho cobra, o esposo cobra, né? E às vezes você deixa um momento de lazer para estar dentro da loja e ajudando os funcionários. E qual a vantagem, talvez, de ser uma franquia? A vantagem de ser uma franquia... A vantagem e as desvantagens? As desvantagens é que o seu lucro é dividido com a franquia. Então, no meu caso, semanalmente você paga royalties e marketing para o franqueado, né? Para o franqueador, desculpa. E quando você tem uma empresa que foi você que pensou, você que vai, ou talvez ser o franqueador, ou seja a sua marca e sua única empresa, você não tem que dar o lucro para ninguém, parte daquele lucro, né? A desvantagem seria esse, o ônus da coisa, que você não fica com tudo que você produz, né? Da sua lucratividade. E a vantagem é que a franquia, ela pensa por você. Então, como eu sempre falo, o marketing, você já pega ele pronto, a logística da loja, ela já está toda pronta, você só vai administrar aquilo que já está pronto. Quer dizer, você não tem que pensar, ela já vem pensada para você. O que você vai pensar é como você vai vender, porque o que você precisa é isso. Você tem um produto e você precisa vender aquele produto. Agora, nem todo mundo que segue a logística do franqueador, ele consegue atingir a venda daquele produto. A venda daquele produto vai estar literalmente vinculada à sua equipe, aos seus colaboradores, né? A boa predisposição de cada um em vender, que eles podem vender ou não, o salário deles seria praticamente o mesmo. Mas se eles têm o incentivo de estar vendendo, aí você tem uma vantagem acima de outros franqueados. Agora, muitas vezes ela não te barra, por exemplo, na forma que você quer gerir os seus funcionários. Agora, quando você inova, procura uma coisa diferente, você tem que passar isso para os outros lojistas, ou aquilo ali fica só com você? Você tem que pesquisar, você procura saber das outras lojas, você troca informações com os outros franqueados? A gente sempre troca, João. A gente, assim, uma coisa que dá certo na minha, eu troco uma ideia com você para que você também possa dar certo na sua e a gente continuar dentro de um padrão que a gente chama, né? Só que a gestão, ela é muito pessoal. Muita coisa que para mim dá certo, eu falo com você e falo, não, essa ideia aí não vai dar certo. E muitas vezes dá certo comigo e talvez ela não dê certo com você. Isso é muito gestão. Mas a forma da gente trocar ideias do que dá certo, ela é sempre muito bem-vinda, né? A gente pode fazer isso em diversas formas. Por exemplo, uma forma de eu segurar a minha equipe, de ter bons colaboradores, né? Dos bons atendentes. Você não é obrigada, a franquia te deixa isso livre, né? Você pode dar gratificações, bonificações, você pode incrementar o salário deles com um plano de saúde, um plano dentário, um seguro de vida. Então tudo isso faz com que você tenha uma equipe mais comprometida, aquela equipe que você sabe que ela vai evitar desperdício, que isso aí é o ponto X também dentro das lojas que trabalham com alimentos. Então, assim, se você evita desperdício e você vende o produto que você colocou ele à venda numa linha de atendimento, você tem certeza que você vai obter lucro daquilo ali. Agora, se a equipe não estiver comprometida com isso, ela pode ser que ela não se interesse em fazer isso para você. Agora, outros franqueados podem não achar interessante pagar algo além do salário, né? Então, assim, tem ideias que vai ser padrão para todo mundo, que todo mundo tem que seguir. Até a fala do atendimento, ela tem que ser padrão, só que você incrementa com a forma mais simpática de um, de outro, a forma de falar, né? Mas ela tem que ser padrão. E a sua forma de bonificar essas pessoas, os seus colaboradores, nem sempre ela é padrão. Você fica livre para poder criar e trocar essa ideia. Deu certo para você, pode ser que não dê com outro franqueado. O que você pensa hoje para o futuro do seu negócio? O que você quer? Você tem vontade de abrir mais redes? Você já está cheio, não estou aguentando mais tocar 5 subways? João, a gente começou com uma e um ano depois a gente comprou a segunda.
A segunda já foi uma loja muito dinâmica, que ela é num lugar muito movimentado. E Que é da Feira dos Importados. Então eu imaginava que eu não ia dar conta daquela loja. Porque quando você pega uma loja andando, você tem que administrar as pessoas que estão ali, porque eu não mandei ninguém embora. Continuei com aquela equipe do franqueado antigo e você entender aquela loja e colocá-la para frente. Então para mim foi um desafio. Então nessa segunda loja, aí meu esposo falou assim, se conseguiu a segunda, a terceira vai. Aí nós partimos para uma terceira. A terceira foi quase um ano depois da segunda. E aí a terceira e para a quarta foi um mês, então já foi assim um toque de caixa. E essa quinta nós vamos inaugurar, essa quinta está sendo maturada. Então assim, eu não pretendo parar, muito pelo contrário, eu quero primeiro maturar essas 5 lojas, estabilizar, dar uma administrada boa para depois continuar ou mexendo no mesmo ramo ou de repente até mudando de franquia, não sei, porque é muito dinâmico esse mercado, né? Ele é muito dinâmico, mas eu achei que a franquia Subway, ela é muito gostoso, é prazeroso trabalhar com a franquia Subway. Primeiro que eles pregam a saudabilidade, que isso agora também é moda, né? Malhar, academia, comida saudável, com pouco teor de gordura, de sódio. Então isso é muito legal, eu gosto disso, né? E aí encontrei isso dentro da Subway. E pode ser que de repente surjam outras oportunidades de negócio e a gente está sempre aberto para isso, né? Mas eu achei muito bom. Uma das diferenças que eu vejo da Subway é, por exemplo, se eu quiser abrir uma rede de McDonald's, tem, sei lá, 15 funcionários trabalhando ali atrás, muitas vezes a gente nem percebe. Agora quando eu vou no Subway, são 3 pessoas ali, 2 fazendo sanduíche e 1 no caixa. E tem essa questão da saúde, de ser uma coisa mais saudável. Qual foi o ponto-chave? Por que o Subway? Além da parte de você estar ali, aparecer uma oportunidade, porque você já trabalhava no shopping, teve outra coisa que chamou a atenção ali para o Subway, um diferencial dele do resto do mercado? Sim. João, você fala que são 3 ali e no McDonald's são 15 funcionários. Não é bem assim, porque eu acho a logística de funcionamento da Subway prática, né? Você trabalha com materiais que são perecíveis, trabalha, mas ele já vem praticamente pré-pronto, então você só faz um preparo do material que já chega. Então a gente precisa de menos pessoas trabalhando, né? Por exemplo, uma loja, eu tenho loja que ela tem salão, então eu não posso ter só 3 ali naquela linha de atendimento, porque a gente tem 2 preparando seu sanduíche, 1 no caixa, uma pessoa que está lá na cozinha preparando aqueles alimentos que vai descer para aquela linha para vender para o cliente, e eu tenho um funcionário que está limpando a loja, mantendo ela organizada, e o gerente que está de olho em todo esse movimento o tempo todo para que ele funcione, é um sincronismo, né? Então assim, eu vi na Subway essa facilidade de você ter menos pessoas trabalhando, mas as coisas são mais práticas de acontecerem. A produção dela é mais fácil, você trabalha com menos produtos, né? Então eu vi essa facilidade dentro da Subway. Então, agora eu queria saber se você gosta do que você faz e se daqui a 5 anos você vai querer estar fazendo a mesma coisa ou como é que vai ser daqui pra frente? João, eu sou sempre uma pessoa assim, extremamente apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu amo direito, advogo já há quase 20 anos e eu amo advogar, amo audiência, adoro escrever, adoro falar. E com a Subway para mim foi algo novo. Então assim, eu estou amando também estar ali, administrando a loja, mesmo às vezes levantando cedo ou indo dormir muito tarde em função dos horários da loja que eu te falei, sou sempre muito presente. Eu pretendo daqui a algum tempo continuar mexendo nesse mesmo ramo, não pretendo sair da Subway. Eu acho que é uma franquia muito boa de se trabalhar, fácil de se trabalhar. Então eu não pretendo sair e eu acho prazeroso, eu gosto disso. Diante de toda essa crise, uma pergunta, como é que você fez para fugir, se isso abalou muito sua rentabilidade, E o lucro, né? João, a crise política e financeira no Brasil é geral. Isso reflete em todos os ramos, em toda a comunidade, da sociedade. Na verdade, a gente vai ver, está refletindo em todo mundo. As vendas, elas não caíram, elas
despencaram. Então, quer dizer assim, o pai de família está preferindo não sair para lanchar, ou economiza, está gastando em outras coisas, ou o dinheiro realmente encolheu de todo mundo. Mas o que a gente está fazendo para fugir dessa crise? É um bom atendimento, né? Atendentes simpáticos, carinhosos com clientes, um produto novo, sempre dentro da validade, fresco, uma loja sempre limpa, o mínimo de desperdício, que foi o que eu falei para você, que o seu dinheiro vai pelo ralo quando você desperdiça muita comida, quando você coloca uma produção muito grande daquilo que não vende. Então aí é onde está, você vai controlar. A venda caiu, o que eu tenho vendido por dia disso? Então a minha produção para sair da geladeira, vamos dizer assim, porque uma coisa ela está congelada, quando eu descongelo, ou eu vendo, ou se não vendeu, eu jogo ela fora. Então é exatamente isso. Se eu estou vendendo 200 sanduíches por dia, então eu vou deixar numa média 210, 220 produtos para preparar para a venda daquele dia, porque ele tem uma validade, ela perece muito rápido. Aí eu evito o meu desperdício. Eu evito um trabalho na cozinha excessivo de uma pessoa que vai estar lá, em vez dela produzir para 400 clientes, né? Ela vai produzir para 200. Então assim, eu já reduzo o trabalho dela, eu já reduzo o meu desperdício e a gente já faz uma projeção do que está vendendo. Então, fugir da crise hoje é isso. Trabalhar em cima da produção e trabalhar com simpatia, e eu implementei no delivery. Que aí, se o cliente não vai na loja, eu levo a loja até o cliente. Então, qual a mensagem hoje, para fechar, que você passaria para uma mulher empreendedora? O que você falaria para ela suportar a crise e as dificuldades que uma mulher tem? Qual a sua mensagem final? João, primeiro eu diria para as mulheres, sonhem e acreditem. Porque vale a pena você sonhar, você acreditar. É difícil, não é fácil e nem sempre é prazeroso aquilo que você está passando, mas o seu resultado é certo. Né? Então assim, sonhem, acreditem, corram atrás desse sonho do empreendedorismo que vai surgir, do que você quer fazer, e tenha os pés no chão para que você possa fazer as coisas consciente, não ficar sonhando e achar que aquele sonho é muito fácil ou que ele é impossível de resolver. Um sonho, todos eles são passíveis de serem realizados, só que você tem que dar um passo atrás do outro, com maturidade, com sabedoria, né, para que você possa chegar no resultado que é ter um lucro, que é ter sucesso no seu negócio. É sonhar e ter maturidade e cabeça no lugar. E pé no chão. E pé no chão. A gente vai ficando por aí. Obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, João. Obrigada a todos que assistiram.